Olá, seja bem-vindo ao MBA em Desenvolvimento Humano de Gestores. Nós hoje vamos falar sobre esse curso, como uma aula inaugural, explicando a ideia do curso, as características principais e o conteúdo referencial. Para isso, acho que é interessante nós começarmos falando sobre o que é Desenvolvimento Humano de Gestores no contexto de um MBA. Quando você analisa os produtos típicos que nós temos no mercado, incluindo os produtos que nós, FGV, temos, a gente observa que eles são muito mais orientados à gestão no sentido de processos, necessidades financeiras, mercadológicas, estratégicas e, inclusive, de pessoas também. O gerenciamento de pessoas pela ótica mais de recursos humanos. A ideia desse curso foi gerar para líderes, para gestores, um enfoque muito mais orientado a questões de comportamento. Como você normalmente lida no dia a dia, os desafios de relacionamento, de comunicação, os conflitos. Então, em função disso, vamos falar um pouquinho do momento atual e por que esse tipo de perfil é um perfil extremamente importante, útil e se soma ao que nós já temos no mercado. As formações que nós já temos é um complemento às necessidades de desempenho de um bom gestor. Vamos começar por essa frase de Arnold Toynbee, um historiador famoso, que colocou de uma forma muito interessante a nossa questão do domínio tecnológico. Nós tornamos deuses na tecnologia, mas nós permanecemos macacos na vida. Qual o significado dessa colocação dele? Nós hoje temos um domínio tecnológico sobre quase tudo. Nós, por exemplo, numa fábrica, o nível de automação é tão grande que nós já estamos chegando ao ponto de termos fábricas praticamente sem pessoas na parte de operação, na parte de rotina. Precisamos de pessoas para outras coisas, principalmente fora da fábrica, para criar novos produtos, para gerar os serviços associados. Mas o ser humano que está por trás de tudo isso, ou está envolvido com tudo isso, continua tendo as mesmas reações biológicas, a mesma estrutura, a mesma visão, os sentimentos, as reações, e aí que talvez more o problema. Nós não evoluímos ou não acompanhamos essa questão tecnológica que foi sendo gerado por todos nós. Esse gráfico aqui ilustra, uma forma resumida, dos principais indicadores de alocação dos recursos humanos dentro das organizações, e é uma referência principalmente aos países mais desenvolvidos, mas nós podemos imaginar o mesmo perfil para países em desenvolvimento, para países que estarão em algum momento adiante nessa evolução. Então observem que em 1950, 70% dos trabalhadores estavam na indústria, dos países mais desenvolvidos. Então foi a época que o Brasil começou, inclusive, a sua industrialização. Quando você pensa empresas como a Vale, como a Petrobras, quando a indústria automobilística e outras indústrias de processo, nós começamos nessa época. E nesse momento no mundo, 70% dos trabalhadores em países como Estados Unidos, como Inglaterra, como França, Itália, Alemanha, estavam dentro da indústria, basicamente operários. O nível educacional do perfil geral não era tão alto. O que acontece quando a gente olha para o ano 2000? No ano 2000, nós já estamos com cerca de 20% dos trabalhadores, estávamos com 20% dos trabalhadores dentro da indústria. Agora, essa projeção é cada vez mais acentuada no sentido da redução. Esse número hoje, para 2020, a projeção é em torno de 5% a 4%. Aliás, essa conta aqui não está fechando, esse indicador, na realidade, é 4%. E por que isso é razoável e por que faz sentido esse número? Os dados americanos de 2010 nos mostram 11% de trabalhadores na indústria. Então, essa tendência para algo em torno de 5, 4, 3 ou 6, já que isso aqui é um número projetado, imaginado, mostram que nós vamos ter muito pouca gente, de fato, operando dentro das fábricas. A agricultura já veio caindo desde o advento da era industrial, o início, pelo século XVIII, e no ano 2000 estava em torno de 5% o número de trabalhadores dentro das fazendas, principalmente as fazendas voltadas de fato para a produção de alimentos, para a geração do produto alimentos, e essa tendência é 1% no ano 2020, e dados de 2010 dos Estados Unidos mostram um indicador em torno de 2%.
O que acontece então? Quando você imagina aqui em torno de 5% dentro das fábricas e das fazendas, onde esse número já chegou a ser quase 100% há 50, 100, 150 anos, a gente percebe uma mudança muito drástica, onde profissionais conhecidos como de conhecimento, esses profissionais do ano 2000 representavam 5% dos trabalhadores, são naturalmente pesquisadores, cientistas, professores, mas nós também hoje percebemos que os gestores estão nessa categoria. Os gestores precisam cada vez mais depender de conhecimento, de uma formação no nível maior, e essa formação em nível maior torna esses profissionais também do conhecimento. A educação continuada é inevitável. Então, nós temos cada vez mais essa necessidade no mundo. Nós já temos países hoje onde 50%, 60% dos jovens adultos, pessoas na faixa dos 20 e poucos anos, os 30 e poucos anos, já têm pelo menos um curso superior. Então, essa demanda será crescente no mundo. Quando nós olhamos a parte de serviços, ela veio crescendo. Há 100 anos, o percentual de pessoas alocadas era muito baixo, não temos números mais precisos, mas no ano 2000, cerca de 70% dos trabalhadores nos países mais desenvolvidos estavam associados a serviços. A cadeia produtiva, tanto na indústria como na agricultura, precisava dessas pessoas. Então, esse número deve crescer mais um pouquinho, indo para 75%. Como é que fica a questão da gestão dessas pessoas e esse perfil de trabalhadores nesse mundo que está chegando, né? 2020 já está próximo, estamos chegando, estamos a caminho. Essa demanda por pessoas altamente qualificadas, demanda por um trabalho que é muito mais do que mão de obra. Antigamente tínhamos o conceito de mão de obra, isso aí veio do Ford, de uma frase clássica dele, num momento de indignação, porque ele treinava os trabalhadores fragmentando o trabalho, gerando processos, gerando o conceito, né, da linha de produção, e essas pessoas às vezes resolviam inventar, fazer diferente, e isso terminava prejudicando muito. E ele, uma vez indignado, falou o seguinte, algo do gênero: por que quando eu preciso apenas de 2 mãos tem que vir um corpo humano junto? É uma frase dura, mas é uma frase que ilustra a preocupação e o foco que ele tinha na época. O conceito de mão de obra basicamente veio dessa ideia, necessidade da mão. Hoje, nós poderíamos dizer que uma expressão equivalente seria cabeça ou mente de obra, porque nós precisamos das pessoas pensando, das pessoas criando, né? A inovação, a criatividade é fundamental, o comprometimento, o nível de competição é muito mais forte, então nós precisamos das pessoas assim, mais envolvidas no sentido da superação, da redução de desperdícios. Cada vez a disputa é por índices percentuais menores. Se antigamente se disputava ou se havia um empenho para reduzir em 2%, e veio caindo para 1%, para 0,5%, para 0,1%, qualquer percentualzinho é importante hoje pela escala e pela quantidade de competidores espalhados globalmente. Então, ao olhar para esse mundo, eu preciso imaginar como é que eu gerencio essas pessoas que são profissionais de conhecimento, que demandam um desenvolvimento contínuo, um aperfeiçoamento das suas capacidades técnicas, como extrair dessas pessoas o seu potencial, como criar a condição de motivação, que elas se motivem, o que eu posso fazer para ser agente motivador, um agente facilitador. Então, tudo isso é basicamente associado ao desenvolvimento humano. E no nosso caso, desenvolvimento humano de gestores, porque a Fundação Getúlio Vargas é uma escola de negócios. Então, nós olhamos essa questão pelo foco do gestor. Mas, inevitavelmente, esse desenvolvimento humano do gestor vai levar ao desenvolvimento humano pessoal também, na sua vida particular, em todos os seus relacionamentos. A parte de serviços, 3 de cada 4 trabalhadores, né, ao longo do tempo, essa tendência percebida agora, para serviços, também essas pessoas precisam ter uma formação maior, um esclarecimento maior, e isso vai exigir também uma gestão muito mais focada, muito mais atenta. Todas as pessoas, o conjunto da sociedade estará no nível cognitivo, um nível de aprendizado, de formação maior, né? A tecnologia também vai propiciar isso, e nível de exigência maior, os direitos das pessoas, toda uma série de fatores que vão levar a nossa sociedade para um novo patamar
de desempenho e também de cobrança. Então, quando você olha essas duas grandes categorias, é difícil imaginar que você não vai ter que gerar, entre aspas, gestores com uma capacidade maior. E essa geração não tem a ver com a área A, B ou C, o nível, segmentação que seja do tipo de organização, o tipo de trabalho, porque todos estarão, de alguma maneira, envolvidos em extrair o máximo de si e o máximo das equipes que você tem responsabilidade. Esse slide aqui mostra o percentual de trabalhadores envolvidos, comparando o ano 2000 com 2020, mas a grande referência, voltando ao slide anterior, é você olhar o paradigma que a gente ainda tem hoje, que é um paradigma gerado há algumas décadas atrás, as coisas não mudam tão rápido, o tipo de estrutura organizacional está muito mais orientado ao modelo aí de 1950, 1970 do que ao ano 2020. Então, essa migração é que é importante e a mudança drástica é de 1950 para cá. Mas, olhando só do ano 2000 para 2020, já dá para perceber como nós vamos ter mudanças significativas. Ou seja, o paradigma, o modelo que a gente discutia muito para o início do século XXI, ele vai ser um paradigma ainda mais intenso, mudanças continuamente mais drásticas para a próxima década, olhando aí um horizonte de 10 a 20 anos. Vamos falar agora um pouquinho de alguns tópicos, alguns conceitos que são muito relevantes para a gente perceber algumas dessas mudanças. Não vamos falar de todas, porque é muita coisa. O nosso objetivo aqui é que você tenha uma visão do curso, que você saiba o que te espera, se você já é um aluno matriculado, se você é um aluno que está analisando o curso, vendo as possibilidades para a realização desse programa, você perceber alguns elementos que dão impacto para o sucesso do seu comprometimento dentro do curso. Exemplo, a questão da mão de obra para mente de obra, que eu havia comentado há um tempinho aqui, né? Alguns minutos. Esse conceito é muito importante, porque mão de obra eu gerencio com um trabalho incisivo, com um acompanhamento, com uma supervisão mais forte. Quando eu penso em mente de obra, eu até coloquei ali, assim, fui além, botei espírito de obra, espírito entre aspas, é porque a gente necessita da pessoa que pensa, da pessoa que faz analogias, da pessoa que associa e evolui ideias. Então eu vou além. A minha supervisão não pode ser no sentido de cumpra o que eu estou dizendo. Treino e você vai repetir de uma maneira praticamente igual ao longo de semanas, meses ou anos aquilo que eu estou falando, eventualmente com alguma pequena mudança. E a ideia do espírito de obra é você ir além da questão da mente, do intelecto ou das emoções. É você administrar os valores. Hoje os valores são muito importantes, é você ir além no comprometimento com metas, porque nós todos temos que ter uma ideia de evolução, de participação, de comprometimento com o que nós estamos fazendo. Então, para isso, eu preciso vender essa ideia para as pessoas. Quando essas pessoas entram numa organização, elas precisam sentir por que elas estão fazendo certos tipos de trabalho. Se esse tipo de trabalho tem a ver com uma necessidade pessoal dela de desenvolvimento, o que ela está imaginando para a sua vida. Então, a gente, sem dúvida alguma, precisa olhar de uma maneira maior, no mundo de hoje, como os gestores estão se preparando para conduzir, para liderar esse novo grupo de pessoas que está chegando ao mercado com uma nova visão de mundo, com desejos, com a questão tecnológica dando a elas muitas informações. Então, nós temos no mercado hoje, né, a geração conhecida como Baby Boomers, as pessoas que basicamente nasceram após o período da Segunda Guerra Mundial, pessoas que hoje estão até na liderança das grandes organizações, especialmente das grandes organizações. Essas pessoas têm tipicamente acima de 40 anos. Temos depois a geração X, pessoas que vão até aí os 25 anos, mais ou menos. Depois a geração Y, os mais jovens que estão acabando de entrar no mercado. E temos aí até a geração arroba, tem outros nomes aí, o pessoal que vai chegar daqui a pouquinho. Essas gerações convivendo no mercado com visões tão diferentes, com a forma de enxergar a tecnologia, o desenvolvimento humano
tão diferenciado, isso aí tudo vai ser um grande desafio. E, naturalmente, a ideia do nosso curso é ajudar você que está se preparando para ser um gestor melhor, um líder melhor, que espera gerar grandes resultados com o seu trabalho, ou para você, ou para o mundo, né? Para quem estiver à sua volta, naturalmente é necessário que você tenha muita consciência disso e jogue sua energia para que esses resultados possam ocorrer. A questão da evolução dos tipos de competências versus o tempo. O que significa isso na prática? Algumas competências, elas naturalmente terão que evoluir. Elas evoluem porque você tem uma maturidade maior com o tempo, essa maturidade vem pelo conhecimento especializado maior, ela vem porque você, de alguma maneira, começou a associar informações diversas e começa a ter uma maturidade maior em vários âmbitos, a capacidade da sinergia. Mas é interessante imaginar a questão da independência, e eu queria chamar a atenção aí entre as competências ao longo do tempo, não só a maturidade que eu citei, mas como você, no início do seu trabalho, no início da sua vida profissional, normalmente você faz as coisas porque as pessoas mandam. O seu trabalho é orientado por terceiros, por seu gestor direto, por um líder técnico. Então você segue aquilo que está determinado. Naturalmente, você vai colocar o seu conhecimento, né, a sua experiência, que ainda não é muito grande, para que isso ocorra de uma maneira melhor. Mas quando você evolui no tempo, imaginando que você está tendo um sucesso profissional, e é isso que nós desejamos, você começa a ter que decidir as coisas por si. Então, vamos imaginar que no início da sua carreira, você tivesse 80% do seu tempo sendo gerenciado por outras pessoas. Quando você chegar mais adiante, em funções gerenciais de nível maior, vamos imaginar que isso leve uma década ou duas, vamos, né, chegar mais no finalzinho, no seu nível de maturidade profissional, aí, digamos 20 anos de carreira, você já com muitas responsabilidades, quem é que decide o uso do seu tempo? É você. 80%, digamos, do que você faz é porque você escolheu fazer. Você escolheu fazer por quê? Porque você tem responsabilidade. Você sabe que faz porque é necessário. E 20% talvez algumas outras pessoas te orientem, né? Você tenha, de alguma maneira, pressões diversas, demandas diversas que vão te conduzir para a realização de certas coisas. Se eu não tiver maturidade, se eu não tiver me preparado ao longo do tempo para poder fazer isso, a chance de eu me perder é enorme. Então, a maturidade está muito associada a isso também. Não é só a maturidade técnica, a maturidade de processos, você dominar técnicas de planejamento, técnicas de acompanhamento, a parte financeira, marketing, processos de produção, ou que seja, projetos, você perceber como se conduzir emocionalmente, como alinhar melhor a sua equipe, e isso naturalmente vai ser uma demanda de evolução de competências ao longo do tempo. Autonomia versus tempo, eu já citei isso, é um dos destaques dentro de competências ao longo do tempo. A questão de comunicação, estilos de comunicação. Os públicos hoje são diversos, conforme eu citei. As gerações estão aí, as questões culturais. Hoje não é fácil você liderar pessoas para quem gosta de dizer assim, não, tem que ser feito, é dessa maneira. Eu preciso convencer as pessoas, eu preciso ter uma linguagem, inclusive, muitas vezes alinhada com certos preceitos sociais. Eu tenho que tomar muito cuidado com a maneira como eu me comunico com certos públicos. As pessoas hoje têm os seus direitos sendo muito preservados, isso é muito bom. As pessoas têm muita liberdade em relação a certas coisas. E se eu tenho uma linguagem, uma forma de comunicação muito autoritária, eu vou ter problemas. Também, se eu tiver uma comunicação muito aberta, eu vou ter problemas, porque o mundo exige muito, a pressão é grande. Então, eu tenho que chegar ao equilíbrio, eu preciso ser assertivo, eu preciso ouvir, eu preciso saber usar as palavras adequadas e até ter um estilo de comunicação diferenciado para cada tipo de pessoa. Hoje nós temos ferramentas, entre aspas, né, são técnicas para eu poder diferenciar pelo estilo de pessoa, qual é a forma melhor de me comunicar? Não é a questão de manipular as pessoas, é a questão de chegar melhor até elas. Como que eu posso dar um tipo de formação, negociar
entender e argumentar para que as coisas fluam no caminho que seja o melhor caminho, principalmente no caso nosso aqui, discutindo questões organizacionais, da melhor eficiência, melhor cumprimento dos objetivos que nós temos a cumprir. O pipeline da liderança é um conceito que foi muito bem explorado pelo Rancharan, é um dos grandes autores, né, consagrados no mundo na área de estratégia, de liderança, no livro que tem esse título. Isso foi muito usado por grandes organizações, isso foi sendo amadurecido e hoje é, digamos, um conceito muito respeitado. O que significa isso na prática? Que a liderança ela não tem uma única forma, não tem um único modelo. Aliás, é um dos assuntos que mais se discute e é uma das maiores necessidades do mundo hoje. O mundo precisa de líderes, as organizações precisam de pessoas, pelo tipo de trabalho que nós temos hoje, que é um trabalho cada vez mais emocional, né, e até espiritual, entre aspas, como eu citei, sem cunho religioso, mas no sentido de valores, no sentido da pessoa se dedicar, acreditar, comprar a ideia, saber vender a ideia para as pessoas e buscar esse comprometimento. É que, por exemplo, você é um especialista, você é uma pessoa muito bem formada, você se dedicou a uma formação profissional, teve apoio e você ingressou no mercado. Você normalmente vai ser direcionado por alguém, você vai ter uma pessoa que te conduz, que te dá a linha mestra, você vai evoluindo cada vez mais, se aperfeiçoando e fazendo bem o seu trabalho. Uma hora você é reconhecido por ter uma série de competências e é promovido. Então, você vai liderar as pessoas parecidas com você. Mas o teu trabalho ainda é olhar, você olha para essas pessoas que estão hierarquicamente abaixo, mas que na realidade estão próximas a você, porque você não pode se imaginar acima e direcionar no sentido autocrático. Você precisa direcionar e ter responsabilidade. Mas a orientação ainda é muito técnica, é muito especializada, porque você conhece bem o assunto, você se destacou por questões técnicas, questões comportamentais, pelo comprometimento com a organização, e você coordena esse grupo. Vamos imaginar você fazendo bem esse trabalho. Depois de algum tempo você é promovido. E ao ser promovido, você agora vai gerenciar pessoas que não mais são as que realizam o trabalho final, o trabalho de base, mas pessoas que supervisionam essas pessoas de base. Agora imagine depois de algum tempo você indo para o novo nível. Eu vou gerenciar outro tipo de pessoa. Claro que a cada nível desses que eu descrevi, a forma de liderança, a forma de comunicação, até o tipo de relatório, então, os relatórios que eu uso para fazer esse trabalho, eles irão mudar. E, eventualmente, você pode virar presidente de uma organização com faturamento de várias dezenas ou até centenas de bilhões de reais ou dólares. E, naturalmente, o formato de gestão é outro. A maneira de conduzir, as responsabilidades que eu tenho são outras. É isso que é o pipeline da liderança. E, de qualquer maneira, esse pipeline estará associado a uma compreensão melhor da natureza humana, as competências humanas. E quando nós falamos do nosso MBA em desenvolvimento humano de gestores, nós falamos de todo esse ciclo. Nós falamos desde o autoconhecimento, desde você analisar, conhecer e refletir e praticar com nossos professores, que são pessoas com muita experiência, não só conhecimento da disciplina pelo seu conteúdo que está lá na ementa ou desdobramentos da ementa, mas as pessoas que sentem, que vibram, que têm a energia dessa disciplina. Pessoas que de fato estão comprometidas com o desenvolvimento das pessoas. Essa é uma das características do nosso corpo docente. A questão da liderança e multigerações, eu já comentei aqui sobre as multigerações, é um desafio à parte também, que merece ser destacado do mesmo modo que o pipeline da liderança que nós acabamos de comentar. Porque não é fácil você lidar com pessoas com todos os perfis. Imagina você tendo, 40 anos de idade, digamos. Você está evoluindo na sua carreira, chegou num ponto muito bom, você está no ápice, né, da energia, num ponto onde você ainda tem que se dedicar e perceber questões de operação e está muito próximo do nível decisório máximo, e você tem pessoas acima de você em termos de geração e tem as outras gerações no seu lado, na sua faixa etária e abaixo.
é preciso se preparar. Eu nem coloquei aqui as questões culturais, porque isso aí é um assunto por si só, assim, à parte, vai depender de onde você está posicionado no mundo, mas lembre-se, se você estiver dentro de uma mega organização ou envolvido com projetos que você tenha pessoas de vários países ou até regiões. O Brasil é um país, né, continente. Nós temos diferenças aqui dentro também. Mas isso vai exigir de você também, além da liderança multigerações, eventualmente a liderança multicultural. A sua capacidade como líder de estar circulando, se comunicando, buscando resultados dentro desse grupo. Para finalizar essa visão geral de desenvolvimento humano, eu destaquei alguns tópicos que merecem assim, um comentário, porque é como se fosse uma parte assim, nuclear, uma parte central do nosso MBA. O nosso MBA ele tem uma abrangência assim, muito maior em termos de conteúdo. Mas vamos olhar assim, algumas questões práticas e objetivas que é muito bom que a gente possa desenvolver e criar toda uma sensação de competência. É preciso que haja sensação também, que você confie em você, que você entenda que lidar com pessoas não é como lidar com um número, que eu possa fazer uma conta, avaliar por informações mercadológicas uma ideia de tempo de retorno do investimento, uma taxa de retorno adequada. Isso aí, a partir de informações e de premissas, a gente consegue estabelecer referenciais. A questão de competências humanas ou técnicas para você poder se aperfeiçoar contigo mesmo, a sua forma de comportamento e saber lidar com os comportamentos diversos, passa, por exemplo, pelo rapport. O que vem a ser o rapport? O rapport é uma expressão francesa, uma palavra francesa, que significa, tecnicamente, quando a gente olha assim, uma definição técnica hoje, você criar um clima favorável. Então, você criar uma harmonia, uma adequação ao perfil da pessoa. E você pode fazer isso de várias maneiras. Tem técnicas simples, espontâneas, tem algumas mais sofisticadas, como, por exemplo, espelhamento, ritmo, semelhança de ritmo. É importante que não haja manipulação, mas que isso seja algo natural pelo envolvimento que você teve. O rapport é criar o favorecimento à relação, o clima ameno, a receptividade. Isso pode ser feito com uma brincadeira adequada, uma descontração, um comentário sobre algo que a pessoa goste, o sorriso, você está muito à vontade com aquela pessoa, deixar que ela sinta isso também. A empatia é um outro conceito que tem a ver com você entender o estado emocional das pessoas. Você entender o jeito dela, você se identificar, não no sentido de concordar necessariamente, mas se identificar com uma linha de raciocínio dela, a forma como ela está colocando algo. Então, isso é um grande passo para a boa comunicação. Eu ser capaz de entender o conteúdo, a estrutura lógica, o que pode estar por trás, a associação daquilo com outras coisas do modelo que essa pessoa tem, como ela conduz a vida dela, e a partir daí também associar com a percepção de emoção. Se eu sou empático, e isso é uma capacidade que eu desenvolvo, naturalmente o meu nível de comunicação tende a melhorar. E é muito importante, eu coloquei inclusive na sequência também, entender não significa concordar. Às vezes as pessoas não querem entender porque elas acham que na hora que elas disserem para outra que ela está entendendo o que ela está dizendo, é como se ela estivesse dizendo que concorda. E não é verdade isso. Eu posso entender muito bem o que a pessoa está dizendo, a linha de raciocínio dela, o modelo que ela está abrindo ali naquele momento, que ela está manifestando. E eu não sou obrigado a concordar. Eu posso ter uma outra forma de enxergar aquilo, mas isso não elimina que eu compreenda o raciocínio dela. Então, se você quer uma comunicação, um relacionamento no nível maior, é preciso ter essa empatia, é preciso entender que entender não é concordar. Eu posso ter essas coisas ao mesmo tempo. A escuta ativa é a capacidade da gente reproduzir, ser capaz de ou parafrasear algo que alguém disse. Isso também é um grande passo na comunicação. Eu ficar atento, eu ter essa capacidade de foco a cada pessoa, né, que eu esteja no momento conversando. É óbvio que às vezes uma conversa social descontraída, está todo mundo falando ao mesmo tempo, e é difícil você falar exatamente o que alguém disse.
Mas às vezes é um momento muito mais de distração, é todo mundo falando, aquela energia maior, aquela euforia. Mas quando a gente fala aqui em escuta ativa, é quando a gente está atento a uma situação, a um problema, a algo a ser desenvolvido, a um acordo a ser gerado. Então é muito importante você ter essa capacidade de poder reproduzir. E claro que o estado de empatia favorece muito você ter uma boa escuta, né? Chegar à escuta ativa. Reflexão é quando, diante de algo importante ou algo que deve ser destacado, eu repito para o meu interlocutor, a minha interlocutora, o que eu estou dizendo e pergunto se é aquilo mesmo. Eu peço que a pessoa valide, digamos, o resumo de uma ideia, né? Um ponto relevante dentro do assunto tratado. Ou vice-versa, eu posso pedir à pessoa também que ela repita para mim alguma coisa que ela está me dizendo, a essência daquilo, para que eu possa validar. Então, toda vez que eu pego a ideia de alguém, jogo de volta e peço que ela valide, ou vice-versa, esse momento é um momento onde a gente está usando o conceito da reflexão. Esse conceito é bom para você fechar coisas importantes, para você eliminar possíveis interpretações que não estejam muito em sintonia. A comunicação objetiva versus a subjetiva é porque muitas vezes a gente acha que está falando alguma coisa muito clara, que não há dúvida para a interpretação, mas na realidade há subjetividade. Então, às vezes eu estou falando, olha, eu conversei com uma pessoa muito simpática. Será que a pessoa muito simpática para um é muito simpática para outra? Então você termina criando uma imagem que gera subjetividade. O que é um prédio alto? Eu fui no local, mas olha, ficava num prédio alto. E nem sempre essa visão que está sendo gerada é a mesma. Então eu já vou aproveitar e migrar ali para o conceito de território e mapa, que é um conceito básico em programação neurolinguística, por exemplo. Mas a gente usa isso, as referências são diversas. Território é uma realidade. É quando eu estou olhando para esse ambiente, eu estou olhando aqui para essa tela, eu estou olhando para essa câmera. Isso é algo concreto. Agora, a percepção do que é isso, ou a câmera, ou a tela, ou a iluminação, é o mapa. É uma interpretação. E cada um de nós termina gerando um mapa diferente do outro. Talvez pessoas com uma semelhança de comportamento, de educação, de formação profissional, de idade, talvez, de cultura, de religião, elas gerem mapas mais semelhantes do que outras pessoas. Então, nós temos um potencial de conflito quando os mapas não condizem muito. E se nós não pudermos trocar ideias, esclarecer, o mapa pode ser uma grande fonte de problema, apesar do território ser o mesmo. A referência concreta ser a mesma. Então, nós não interpretamos ou não enxergamos as coisas da mesma maneira. Isso aí sem dúvida alguma, factual. Então, muito cuidado quando você estiver usando termos ou estiver discutindo assuntos que você próprio sinta que há uma subjetividade. Talvez você precise fazer um desenho, ilustrar melhor. Né? Um desenho, como diz a frase famosa, fala muito mais do que 1000 palavras. Né? O desenho fala mais do que 1000 palavras. O desenho é muito mais representativo do que um conjunto de informações verbais, porque a informação verbal está mais sujeita à subjetividade. Também a questão da voz, o timbre, a altura, o ritmo, isso tudo pode ser mais agradável para uma pessoa do que para outra. Então, muitas vezes tem gente que é muito comunicativa, tem gente que tem uma habilidade muito maior para falar sobre certos assuntos, para discorrer sobre uma ideia, sabe ser mais ameno. Tem outras pessoas que elas são mais conceituais, elas são melhores para certos tipos de assunto. E é claro que dependendo do público, e o público é que na realidade vai avaliar tudo isso, se eu tiver algumas questões de ordem física associada à própria voz, como a altura, o ritmo, isso pode gerar um encantamento maior ou menor. E claro também que depende do público. Tem público que você necessariamente vai ter que ser muito mais brincalhão, mais aberto, mais dinâmico, e outros você vai precisar preservar uma certa formalidade. Não é só o que você diz, é como você diz. A maneira como a gente diz as coisas, muitos problemas que existem na dinâmica da comunicação, do nosso relacionamento, não tem a ver com o conteúdo, tem muito mais a ver com a forma como esse conteúdo é dito. Nós todos sabemos disso. Quantos comentários nós fizemos
em situações diversas ao longo da nossa vida, que você tinha uma intenção e a maneira como você terminou colocando, ou até quando alguém diz assim, você tinha intenção, mas a forma como você colocou, olha, eu também tive a impressão que foi assim. Então, muita atenção mesmo para a forma como você diz as coisas. Você pode dizer muita coisa para várias pessoas, coisas às vezes até um pouco duras, mas a maneira como você coloca isso, a confiança que a pessoa vai ter porque você está sendo de fato atento e preocupado com algo que ela deve melhorar, você tem a intenção de vê-la melhor, você tem a intenção de resolver, você tem a intenção de, talvez para um grupo maior de pessoas, num contexto maior, você chegar a uma melhor solução. Então, a forma como nós dizemos, o comentário, tem técnicas para isso, são técnicas muito mais de você saber escolher as palavras, a sequência de abordagem ao assunto. Se possível, evite palavras como sempre, nunca, perfeitamente, totalmente. Não tem como você não usar, porque isso às vezes vem como reforço. Então, por exemplo, você vai chamar a atenção de alguém, vai conversar e diz assim, fulano, você sempre chega atrasado. A pessoa vai ficar chateada porque ela já está sendo alvo de uma crítica. Então, isso já é o motivo para colocá-la na defensiva. E ela vai dizer assim, puxa, isso é mentira, eu só chego atrasado 2 vezes por semana. Toda semana eu chego atrasado 2 vezes ou 3. Não é sempre seria todo dia. Então, a maneira como as pessoas colocam, às vezes, assim, quando elas estão sendo atacadas ou criticadas, elas ficam, às vezes, muito objetivas, elas interpretam muito ao pé da letra. E se você não colaborar, no sentido de colocar algo que fica mais intenso, obviamente você tem chance de fazer com que a comunicação dê uma escorregada. Nesse slide, nós temos alguns tópicos, agora já de ordem macro, que eu diria que são muito mais consequências dos que nós acabamos de ver no anterior, como o caso da liderança. A liderança é um conjunto de competências que eu exercito, e o que nós discutimos ali no slide anterior, claro que estamos resumindo isso aqui, né? Eu estou procurando ilustrar com algumas coisas que você pode, assim, lá no início, ter perguntado ou imaginado, puxa, o que eu vou ver nesse curso? Que tipo de competência, de conceitos? Não são todos, eu estou procurando, assim, procurei fazer uma síntese de alguns, talvez, assim, os mais relevantes. A liderança é uma consequência dos seus valores, da sua formação, da maneira como você tem para lidar com as pessoas, e aquelas técnicas citadas, elas são reforço. Elas estão aqui do teu lado, elas estão te apoiando, elas estão junto contigo, facilitando que você possa ser um líder ou usar esse conceito de uma maneira cada vez melhor. Trabalho em equipe. O mundo hoje, eu deixei para falar sobre equipe agora, mas no início, quando eu estava comentando com vocês sobre a distribuição dos trabalhadores do mundo, o perfil que nós temos hoje, né, dentro da força de trabalho, as pessoas que estão envolvidas no conceito da produção para o mundo, a geração de ideias, de produtos, de bens, de serviços, de lazer, né, de melhoria, de tudo isso que nós conhecemos, o trabalho básico é em equipe hoje. Não dá mais tempo de você ter uma pessoa sozinha, cuidando de gerar um resultado, seria muito lento. Se você não tiver uma ideia hoje, rapidamente trabalhar com a equipe, colocar em prática e continuar avançando, alguém vai ter essa ideia, vai rapidamente superar. Nós estamos cheios de ideias históricas aí, relatos de grandes empresas, o próprio Google é um que tem todo um monte de lendas urbanas, né? Eu até hoje não sei se tudo que é dito é verdadeiro, mas uma delas é que um brasileiro tinha um produto muito parecido e era perfeccionista e quis desenvolver bem antes de lançar. E outras empresas, como, né, o próprio Google, usaram, colocaram logo a ideia e foram aperfeiçoando. É o famoso trocar o pneu com o carro andando. Então hoje é quase isso. E só dá para fazer troca do pneu com o carro andando com muita gente trabalhando em equipe ao mesmo tempo. É só olhar a Fórmula 1 para ver como o processo, para ser competitivo, ele tem que ter realmente, cada um fazendo bem a sua parte, mas com uma visão de equipe. O empowerment é um conceito associado a você dar o poder às pessoas para aquilo que elas têm condições de fazer. Então, muitas vezes eu não dou a autonomia necessária para uma pessoa fazer o seu trabalho, ela foi treinada, ela foi evoluindo e eu continuo, às vezes, tutelando essa pessoa, não dando espaço devido e não permitindo que ela possa crescer mais.
Isso é muito importante, a gente estar preparado para isso, porque o nosso trabalho hoje é o trabalho de multiplicar as competências das pessoas, individualmente e coletivamente, fazer essa sinergia. E aí vem a delegação, que é o conceito seguinte: a delegação não é mais no sentido de olhar uma capacidade de trabalho, mas uma responsabilidade em função dos processos que a organização tem, que a vida tem, que eu passo para essa pessoa ou para um grupo a responsabilidade por cuidar de certas coisas. Então, essa sistematização dessa passagem de bastão, ela é muito importante, porque às vezes as pessoas, no súbito momento, por alguma razão, elas pegam e largam aquilo, entregam na mão de alguém, elas estão se livrando, né? Você larga na mão da pessoa. Então, delegar é uma coisa, delargar ou delargação, uma palavra esquisita, né? É bem diferente. Então, temos que estar atentos, porque isso é um processo que tem que ser acompanhado, passado de forma adequada. O feedback, todos nós na vida temos que, de alguma maneira, em muitos momentos, dar um retorno, uma opinião, chamar a atenção de alguém para a situação, empresa mais ainda, porque tem um aspecto competitivo envolvido. Então, todo gestor tem que aprender a dar um bom feedback. Não só o feedback no sentido do elogio, mas o feedback no sentido da correção de posturas ou formas de agir que não estão adequadas. A negociação faz parte da vida, e num mundo com pessoas cada vez melhor preparadas, mais independentes, com maior empowerment, com a necessidade de todo mundo estar agindo rápido, trabalhando em equipe, errando menos, mas ao mesmo tempo entendendo que o erro é inevitável no mundo nesse ritmo. Vamos estar negociando o tempo todo, não só negociando, mas também lidando com conflitos, resolvendo conflitos. Então tem a negociação no sentido de acordo, no sentido de clarificação, separação de papéis e a questão também comercial, a questão econômica, e tem a negociação envolvida com resolver conflitos, chegar a acordos. Processo decisório, nós temos cada vez mais a necessidade de decidir e decidir rápido. E decidir rápido, além das técnicas que nós temos hoje, vamos dizer assim, mais objetivas, nós temos hoje muitas questões comportamentais envolvidas. Como é que meu comportamento, meu viés de comportamento, toda a minha formação e algumas armadilhas que nós conhecemos hoje muito bem, a parte hoje associada a essa disciplina de decisão, processo decisório, ela tem a necessidade de nós prepararmos os gestores, os especialistas que estão envolvidos mais com isso, pelas armadilhas de comportamento. Existe todo um estudo hoje recente, né, de algumas poucas décadas para cá, que nos auxiliam muito. Uma outra questão é a avaliação comportamental de desempenho. Nós temos vários instrumentos hoje, chamados inventários comportamentais, que nos ajudam a entender melhor o jeito, a postura básica das pessoas. E não só está compreendendo esse comportamento, e nesse sentido a palavra avaliação ali não está adequada, ela ficou junto com o desempenho, mas seria assim, compreensão comportamental. A compreensão comportamental e a avaliação de desempenho, elas andam juntas. Hoje a gente precisa conhecer para que a gente lidere melhor, para que nós possamos gerar resultados cada vez mais consistentes. O coaching. O líder hoje é alguém que, além de estar conduzindo, acompanhando, e aí a gente tem toda uma sequência, né? O líder, o gerente, até o chefe, que é aquela pessoa que manda realmente. Em alguns momentos tem que ser chefe. Em outros momentos é o gerente, você é alguém que organiza, controla, mas de uma forma mais participativa. Em outros, espera-se um percentual cada vez maior, você é um indutor. Você é um grande facilitador, né? Você é alguém que mantém até toda uma cultura, toda uma ideia, uma filosofia que, naquele contexto, daquela organização ou do grupo de pessoas, precisa ser estimulado, precisa ser alavancado. Então, o coaching é a maneira de preparar essas pessoas, esse pipeline da liderança que nós comentamos lá atrás, para resultados melhores. Criatividade e inovação, acho que não precisa nem falar, né? Isso aí é um mantra hoje. Temos que estar o tempo todo envolvidos com a criatividade, em aperfeiçoar, em melhorar. Então, criar e inovar são sequências dentro de um processo que precisam ser preservados. Gestão da mudança é um outro tópico que tem a ver
com os projetos em andamento. A sociedade hoje é uma sociedade muito projetizada. Cada vez mais nós temos um número enorme de pessoas se dedicando à realização de projetos, ou porque você está diretamente envolvido ou você está dando apoio. Então, muitos desses projetos eles vão gerar uma mudança social, uma mudança profissional, às vezes uma competência que eu não tenho. Então, há todo um estudo hoje, uma sistematização de técnicas pelo lado aí mais comportamental, principalmente comportamental, que tem a ver com o conceito de gestão da mudança. Esses são alguns tópicos que nós podemos citar. Eu procurei me limitar, fiz um slide para colocar algumas ferramentas, assim, técnicas, ideias, e esse segundo, muito mais uma visão de resultado, uma visão de práticas que eu deveria ter como resultado a ser atingido para que os gestores possam, pelo lado comportamental, pelo lado humano, terem um preparo maior para que cumpram seus objetivos profissionais, né, e o seu relacionamento com todas as partes envolvidas. Finalizando, temos aqui um slide resumindo as disciplinas, com a lista das disciplinas que nós temos no curso. Elas não são necessariamente na ordem que estão aí, no sentido da realização. A primeira que está, Teorias Comportamentais, Competências Emocionais e Motivação, é uma disciplina para compreensão do comportamento humano. A ideia é essa. Poderíamos resumir essa disciplina assim, olha, compreenda melhor o comportamento humano. Então, a gente discute ali por 3 eixos que eu procurei enfatizar, quer dizer, teorias de comportamento que hoje são aceitas, a motivação em si, o que tem por trás desse processo e a questão das chamadas competências emocionais. A comunicação interpessoal, liderança e poder, colocamos comunicação junto com liderança e poder, porque existem esses 2 aspectos, né, no dia a dia organizacional, a prática da liderança e a prática do poder. Como é que o poder flui, como é que ele está dentro de tudo isso, como é que ele participa. E a comunicação interpessoal, quer dizer, a comunicação entre pessoas, não é aquela comunicação via, né, mídias, mas é a do relacionamento, é um grande instrumento do líder, da prática do líder. E também da prática do poder em muitas situações. Então, estão associados porque há uma interdependência grande. Assertividade, feedback, solução de conflitos. A assertividade é um conceito fundamental, é o equilíbrio entre você ser passivo e ser ativo. Né? Entre você ser uma pessoa que aceita tudo e uma pessoa que tenta mandar em tudo, definir tudo. Então, há todo um conjunto de ideias importantes para que você seja cada vez mais assertivo. Diga o que é necessário, de uma forma educada, de uma forma pertinente. E isso é muito útil quando a gente pratica o feedback, quando eu preciso dar um retorno para as pessoas e também quando eu vou lidar com conflitos que estão instalados ou conflitos potenciais. Delegação, empowerment e equipe. Esses temas ficaram juntos. A delegação eu já comentei, como o empowerment também. A delegação tem a ver com passar atribuições para grupos de pessoas ou para uma pessoa, uma responsabilidade formal de um processo, de uma responsabilidade específica. O empowerment tem muito mais a ver com a maneira como eu me relaciono, a maneira como eu dou o poder e a autonomia às pessoas em relação à sua maturidade crescente. Claro que há uma associação muito grande entre empowerment e delegação. Por isso que eles estão juntos ali para facilitar a interpretação. E isso está muito ligado ao trabalho em equipe. Como também liderança está associado ao trabalho em equipe. Mas ficou nessa disciplina e o que importa é o conjunto. Nosso objetivo é que ao final, né, você passando por essas disciplinas, pelos trabalhos, pelo trabalho de conclusão de curso, que é uma necessidade dentro do nosso programa, você tenha uma sinergia de tudo isso e gere para você um resultado para o seu desenvolvimento. Apresentações em público e condução de reuniões. É muito difícil imaginar um gestor hoje de alto nível que não tem a capacidade de estar apresentando suas ideias, defendendo suas ideias, ouvindo as opiniões, argumentando. Então, uma das grandes barreiras que as pessoas têm é se apresentar em público. É lidar com um público que está te olhando, está te avaliando, né? Você está se expondo. E a condução de reuniões é uma variante dessa exposição. É em nível menor, é uma discussão, é uma apresentação com um nível de participação em geral maior das pessoas
quando a apresentação, ela, apesar de ter eventualmente, né, e usualmente, interação, é muito mais a capacidade do apresentador. Filosofia e sociologia para gestores. Isso aí é uma das nossas disciplinas assim, de grande sucesso. A ideia é que os conceitos básicos de filosofia e sociologia, vários deles importantíssimos para uma questão de direcionamento, de postura, sejam colocados para dentro do processo de gestão. Essa disciplina está fazendo muito sucesso no nosso curso. O professor que ministra é um professor muito especial, que consegue realmente trazer o conceito da filosofia, da ideia, das grandes ideias para o mundo do dia a dia, do gestor. Então as pessoas sentem que elas têm uma evolução, elas têm um estímulo, elas têm quase que uma visão, um vislumbre de coisas muito grandiosas que elas poderão estar perseguindo como desenvolvimento e competência como gestor. Modelagem organizacional e evolução dos modelos gerenciais é porque muitos comportamentos que nós observamos numa empresa, né, numa organização, de uma forma geral, tem a ver com o desenho dessa organização, a estrutura dela, como ela está organizada. Então, como isso tem muito impacto na maneira como as relações ocorrem, de poder, de liderança, as disputas, então achamos pertinente colocar também no nosso programa, já que o programa é todo comportamental, a influência desse desenho no nosso dia a dia. Porque às vezes você pode achar que o problema é de uma pessoa ou de outra, mas não é um problema do desenho da estrutura organizacional, a forma como a governança está estabelecida. Ética, governança corporativa e responsabilidade socioambiental. Eu acho que só o título por si já define tudo, né? Esse título, eu acho que é um dos assuntos que estamos incorporando hoje, quase todos os programas, todas as grandes instituições do mundo têm uma disciplina voltada para isso. Eu acho que é muito importante até para nós todos, né? Como melhoria pessoal, como aperfeiçoamento da nossa sociedade. Não podíamos deixar de incluir essa disciplina num programa que visa o desenvolvimento humano de gestores. Programação Neurolinguística, PNL, fase 1 e 2. Como também psicodrama organizacional, fases 1 e 2. A ideia dessas disciplinas, começando aí por PNL, é melhorar a sua capacidade de comunicação através de alguns conceitos que são muito específicos, são muito pontuais. Na realidade, são consolidações de vários conceitos sobre comunicação, sobre motivação, comportamento, através de técnicas objetivas. A ideia dentro dessas disciplinas, que tem um intervalo de uma para outra de 4 a 6 meses, é que você possa, na primeira fase, entender melhor conceitualmente. Os professores que dão essa disciplina deixam uma tarefa, deixam uma reflexão, para que na fase 2 você pratique melhor. E na fase 2 você tem um processo mais assim, de workshop, ele é mais vivencial, então é uma consolidação. O psicodrama organizacional é uma técnica muito interessante que também explora a questão da comunicação, da liderança, do trabalho em equipe, mas agora olhando pela ótica dos papéis. É muito interessante quando você se percebe, quando você percebe os outros, dentro de uma visão assim um pouquinho mais dramática, no sentido da representação na vida. O que nós temos que fazer, nossos papéis dentro dos diversos contextos. Então, essa disciplina traz para nós uma reflexão diferenciada que complementa os outros conceitos também. A ideia aqui é que cada disciplina ela tem a sua característica peculiar, mas esteja dentro de um contexto maior também. Criatividade e inovação é uma disciplina que, conforme nós já comentamos lá nos tópicos, é uma pressão hoje de todas as empresas, né? Todos nós já devemos ter ouvido isso, artigos sobre isso. Nós somos estimulados o tempo todo, às vezes não sabemos como, né? A gente fica dependendo muito mais assim do querer. Assim, puxa, o que eu faço para ser criativo? É claro que se eu tiver um processo humano, um processo de comportamento melhor estruturado, mais consciente, não só o meu, mas dos outros, eu vou até me relacionar melhor e quem sabe com isso a gente consiga se sentir mais à vontade, ter todo um somatório de fatores que levem, através de processos também, né, que vão dar subsídios para isso, ao resultado melhor no sentido de chegar à criatividade e inovação.
Nós temos na Fundação Getúlio Vargas, os nossos MBAs, do FGV Management, da nossa rede, a necessidade de 72 horas aulas em disciplinas online. Isso é importante porque eu acho que já estimula a todos a ideia de que o mundo está indo também para uma visão de desenvolvimento online, cada vez mais. Então, nós estamos aperfeiçoando cada vez mais tudo isso. Temos 2 disciplinas que estão no formato online. A gestão do conhecimento foi escolhido porque é uma disciplina que tem muito processo, tem muita informação, que pode ser sistematizado de uma maneira interessante no formato online. Então vocês vão ver aqui como é que a gente pode se apropriar do conhecimento dentro da nossa vida, do nosso ambiente organizacional também. E mentoria, que apesar do título, tem a ver com coaching. Então, quando nós falamos aqui em mentoria online, talvez alguns digam assim, puxa, mas não é uma disciplina tão comportamental, por que está no formato online? Porque, na realidade, os professores vão estar tratando esse assunto do coaching, da mentoria, ao longo do curso. Então, nós sistematizamos nessa disciplina os conceitos. Então, foi a forma como nós achamos mais adequada para que a gente possa fazer uma composição de 432 horas aula, né? A hora aula é a hora MEC, a hora aula de 50 minutos. Essa é a estrutura do nosso programa. Nosso objetivo é que você que tem interesse nesse aperfeiçoamento, ou porque você está orientado, está consciente, você sentiu que isso aí é muito importante para o seu desenvolvimento pessoal, para o seu desenvolvimento profissional e também muitas vezes até porque você já fez um MBA nosso, focado em algum outro tipo de conhecimento e você sente que esse MBA pode agregar, ele pode somar para que você tenha competência de processos, de gestão, aquilo que é fundamental também para os bons resultados na vida organizacional. Você somar isso é a sua característica pessoal, o seu desenvolvimento. E nossa ideia é que você aproveite isso de uma maneira muito boa também para a sua vida pessoal, que isso seja o crescimento, porque ao crescer na vida pessoal você estará contribuindo muito para o resultado na sua vida profissional e tenho certeza também para a vida das pessoas que estão convivendo com você na empresa e muitos que dependem da sua postura, da sua liderança, da maneira como você observa as coisas. Tenham muito sucesso e felicidade. Sou o coordenador acadêmico desse curso. Meu nome é Edmarson. Deixei de me apresentar formalmente no início, o nome estava lá. Eu queria lembrar para vocês que meu nome, né, apesar de ser Edmarson, eu sou conhecido como Ed. E o desenho desse curso foi com o objetivo de te ajudar a crescer, a ser melhor, da maneira como a gente estruturou aqui. Obviamente, tendo conhecimento melhor do que pode ser feito, dos feedbacks ao longo das turmas que estão em andamento. Nosso objetivo é cada vez tornar esse curso melhor, para que você possa ter um benefício maior e ter cada vez mais sucesso e felicidade. Sucesso é você conseguir aquilo que você quer, o que você deseja, mas nem sempre aquilo que a gente coloca como meta deixa a gente alegre depois. Então eu espero que vocês estabeleçam metas, que tenham oportunidade de estarem trabalhando com coisas, com empresas, com pessoas que facilitem que esse sucesso dê muita alegria para você, né? Que isso gere felicidade. Então muito sucesso, felicidade, tudo de bom para você. Obrigado pelo tempo dedicado a estar nos ouvindo.